E aí, galerinha, tudo certo? Voltei, peço perdão por não ter lançado vídeo semana passada. Tá bem corrido as coisas, não consegui, mas enfim, estamos aqui novamente. Pra quem não sabe, esse é o vídeo de segundo, que fala a nossa série sobre missões, que fala sobre várias coisas que Deus me ensinou a respeito de missões, já e tem me ensinado cada dia mais. Já peço desde já, deixa aí o teu like. Compartilhe aí com os teus amigos também, se você curtir a mensagem. Eu creio que vai edificar muito a tua vida. Então vamos dar. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando Ele agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Gálatas 1, do 15 ao 18. Então, gente, essa é uma passagem que mostra Paulo depois de sua conversão. Para quem não sabe, Paulo ele era um grande perseguidor de cristãos. Ele era um dos chefes do exército da época. Ele era um judeu extremamente tradicional, religioso, fazia todas as tradições. Ele fala que ele tinha o maior zelo, ele superava o zelo dos próprios religiosos da época. E um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus já tinha morto e ressuscitado, estava entre eles e ele estava perseguindo os cristãos. E uma hora, ele andando de cavalo, Jesus aparece para ele, né? Cai do cavalo, enfim, e fica cego durante 3 dias. E depois desses 3 dias, ele vai até uma casa, e lá naquela casa vem um discípulo do Senhor e vai e põe as mãos sobre ele é batizado nas águas, e ele recebe o chamado dele. O que eu quero dizer com isso? Preparação. Então a gente pode ver que nessa passagem, Paulo, um dos maiores exemplos de missionários que temos, um dos maiores missionários que existiu, após converter, ele, mesmo sendo praticamente um mestre da lei, se você analisar as escrituras, ele sabia de muita coisa mesmo, ele tinha o maior zelo, e ele mesmo assim, ele teve que se preparar 3 anos, para daí sim exercer seu chamado. E essa é a grande questão da preparação ao envio. Cara, é um período que para cada pessoa varia, não existe um padrão, só que é um período penoso e dói. Por quê? Porque é um período onde você tem que ter paciência. E essa é a palavra de hoje para vocês, paciência. Como que aconteceu, né? Vamos analisar mais profundo então essa questão da conversão de Paulo. Paulo, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Muito pelo contrário, perseguia a galera. E o que ele fez? O que foi necessário acontecer para que ele voltasse, né, e entendesse a mensagem? Um choque de realidade. Então, a maioria de vocês que são convertidos ou que não se converteram ainda, provavelmente passaram por um momento de choque de realidade. Seja um término de um relacionamento, seja ter que sair da casa da minha mãe, ou enfim, geralmente acontece um choque de realidade. Por quê? Muitas vezes a gente está igual Paulo, a gente não escuta o que Deus está falando, o nosso coração, a gente não escuta a voz dele. E para isso Deus precisa dar um choque de realidade em nós. E para Paulo foi ficar cego durante 3 dias. E nesse cego de 3 dias ele não comeu, então ele jejuou também. E até que quando ele teve a visão de Jesus, que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele se caiu em conta: cara, quem eu persigo é real, quem eu persigo realmente é o Filho de Deus. E daí ele caiu em si, e daí ele se decidiu escutar a voz do Senhor, e ele foi para a preparação. E a gente vê isso, algo muito forte. Ele se deparou com a glória de Deus. E a palavra fala que de glória em glória nós viveremos. E eu creio que toda vez que nós se deparamos com a glória do Senhor,
nós voltamos à nossa origem. A gente tem uma visão de quem somos nós para Deus, uma visão de como Deus nos vê. E por isso que de glória em glória a gente viverá, porque de glória em glória, de visitação em visitação, de identidade em identidade, de cada contato com aquilo que nós fomos desenhados para ser, com o nosso propósito, nós voltamos à origem, nós caímos em si. E assim como Paulo, acontece a mesma coisa conosco. A gente para e vê, é isso que eu tenho que ser. E somos transformados de glória em glória. Quando ele caiu as suas escamas e ele viu o que estava acontecendo, ele teve uma visão do original, daquilo que ele foi desenhado para ser. E durante todo o momento de preparação nós teremos testes. Isso é fato. Isso é fato. Nós teremos testes, certo? Se a gente pega a vida de Jesus. Jesus ele viveu 30 anos na preparação, né? Então se tu tá aí há um aninho esperando, 2, 3, cara, Jesus ficou 30 anos de preparação. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele tinha o chamado para salvar a humanidade. Então ele levou 30 anos até cumprir o seu chamado. E quando ele foi lá e se batizou, né, com João, que ele passou da fase da preparação e começou o envio dele, começou a exercer o chamado dele, o que aconteceu? O Espírito de Deus o guiou ele até o deserto. E ali ele passou 40 dias, jejuando e sendo tentado, sendo testado novamente. E cara, isso é algo que muitas vezes a gente não entende porque a gente está passando por isso. Meu pai, você está me falando tanto a respeito disso, você está fazendo tanta coisa a respeito disso, está me impulsionando tanto para isso, mas por que está sendo tão difícil? E uma coisa que o próprio Senhor me falou, que eu perguntei por que as coisas estão sendo tão difíceis. E ele falou, porque você precisa ser forte o suficiente para cumprir o teu chamado. Por isso que muitas vezes as coisas têm sido tão difíceis, sabe? São coisas difíceis para se cumprir, porque você precisa ser testado, provado, para você ser forte o suficiente para cumprir o teu chamado. Então por isso que esse período de preparação é tão importante. Porque, cara, esse é o único período que o inimigo tem para poder te parar. É o único período que o inimigo tem poder para tentar fazer o teu chamado parar. Então é isso que eu tenho para te dizer, cara. Se a tua luta tem sido tão difícil, cara, é porque grandes e maiores coisas estão para acontecer. Mas quanto maior a luta, maior a vitória, cara. Então vamos dar e não desiste, cara. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. E é nóis. Não se esquece, todo segundo tamo aí. Curte aí, compartilha com a galera. E vamos dar.